dar aulas experimentais ou não dar aulas experimentais? Eis a questão. Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, ficam aí com esse questionamento, sem saber se é uma boa estratégia, se realmente isso ajuda a gente a captar mais alunos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu vou te trazer o meu ponto de vista. Vem comigo! Aulas experimentais. Primeiro, deixa eu te explicar um pouquinho o que é isso, caso você nunca tenha feito, esteja começando agora suas aulas particulares e você não entenda muito bem. Aula experimental é quando você tem uma pessoa que está interessada em ter aulas com você e essa pessoa ainda não conhece do seu trabalho. E é como se você oferecesse uma amostra grátis. E aí você fala, olha, tá aqui um pedacinho do chocolate para você experimentar e ver se realmente você gosta ou não. E aí, nessa aula experimental, que depende, varia bastante o tempo, né? Mas geralmente você não faz 1 hora de aula experimental, faz ali alguns minutos. Mas a ideia, a princípio, é você fazer a pessoa sentir como é ter aulas com você. Essa seria a finalidade da aula experimental. Então, é você se apresentar enquanto professor, é você mostrar um pouco do material que você utiliza, é você mostrar alguma aula sua que já esteja pronta e quem sabe também ter a oportunidade de já ensinar alguma coisa inicial ali para essa pessoa que está começando, tendo interesse em ter aulas particulares com você. Então, a ideia da aula experimental é realmente trazer esse universo das suas aulas num breve momento para que isso ajude a convencer a pessoa a ter aulas, a fechar um contrato e fazer um pacote de aulas com você ou não. Então, essa é a finalidade principal de aulas experimentais. Isso sempre foi praticado, né? Várias pessoas, eu já dei muitas aulas experimentais, isso sempre foi uma estratégia bem recorrente, digamos assim, porque as pessoas pensavam assim, eu vou fazer uma aula super legal, vou levar o meu melhor material, vou fazer o melhor que tiver possível, essa pessoa vai ficar encantada e, consequentemente, ela vai fechar contrato e vai querer ser meu aluno. Então, o raciocínio sempre foi esse. E aí, muitas pessoas sempre tiveram essa prática da aula experimental e, como eu falei, inclusive eu. Mas, agora vamos para o outro lado da moeda. Justamente porque eu sempre tive essa... Sempre não, né? Mas porque eu passei muito tempo com essa prática da aula experimental, eu comecei a colocar na balança o ônus e o bônus dessa atividade. Não necessariamente a aula experimental, ela convertia mais, né, em alunos. No, not necessarily. Na verdade, existiam pessoas que faziam aula experimental e no final das contas elas não viravam meus alunos. E eu comecei a perceber e a tentar analisar o que é que fazia mais com que essas pessoas convertessem ou não. No final das contas, para o aluno, a ideia da aula experimental é que ele quer te conhecer. Ele quer conhecer como é a sua dinâmica de trabalho, ele quer saber, ele quer sentir na pele como seria uma aula com você. Mas uma aula com você, caso ele ainda não te conheça, no sentido de aquele ambiente junto com você. Para o aluno, a aula experimental significa mais isso, baseado nas observações que eu fiz durante um bom tempo. E aí eu percebi que a coisa da aula experimental ela é bem cansativa, né? I'm so tired. A gente tem que preparar material, fica lá, além de fazer a apresentação de conteúdo, porque a gente tem que pensar no conteúdo. Se você vai dar uma aula, tem que ter um conteúdo. Então, além de ter aquela apresentação de conteúdo, eu tinha que pensar no conteúdo, também tinha toda a estratégia de venda por trás, porque eu tinha que pensar em outros assuntos, né, para conhecer melhor a pessoa e para fazer com que ela se tornasse meu aluno. E eu percebi que era uma prática extremamente cansativa para o teacher e que não necessariamente convertia em mais resultados de alunos que contratam seu serviço. Por isso que, com o passar do tempo, eu parei de oferecer aulas experimentais. Isso também fez com que eu pudesse valorizar um pouco mais as minhas aulas, né? Falar que, olha, eu não dou aula de graça, isso aqui é um conhecimento, é o meu trabalho e tal. E independente de você ser meu aluno ou não, a pessoa precisa valorizar isso também financeiramente. Mas não somente isso. Eu comecei a parar de oferecer as aulas experimentais, mas ainda assim eu precisava
precisava ter contato com o aluno. Eu ainda assim precisava de alguma forma me mostrar para aquela pessoa. E eu pensava, tá, mas e agora o que é que eu vou fazer para que eu conheça melhor essa pessoa? E aí eu passei a adotar a entrevista inicial. Várias pessoas usam outras nomenclaturas para essa atividade. A entrevista inicial é exatamente o momento em que você vai ter esse primeiro contato com essa pessoa que está interessada nas suas aulas particulares. E como é que isso funciona? Existe um roteiro estratégico em que a ideia é que você conheça a pessoa, entenda os objetivos dela, você mostre um pouco do seu trabalho, no sentido de mostrar um pouco do material que você utiliza, você mostra alguma aula sua que já tenha acontecido, você explica como é que você monta o projeto dos seus alunos, você mostra o seu trabalho, mas não necessariamente preocupado em passar um conteúdo, porque se você se propõe a fazer uma aula experimental, você tem que se preocupar em passar algum conteúdo. E na entrevista inicial, não. A ideia é gerar conexão. Esse é o principal fator, tá? Gerar conexão. E fazer com que aquela pessoa ela se sinta à vontade na sua presença. Ela goste do jeito que você conduz a conversa. Ela goste da forma que você apresenta o seu trabalho. E aí ela vai se envolvendo e dizendo, nossa, eu quero que essa pessoa seja a pessoa que vai me guiar nessas aulas de idioma. Então, a entrevista inicial, seguindo esse roteiro, a ideia é basicamente que você conheça a pessoa, entenda os objetivos, conheça um pouco da história prévia dela estudando o idioma, que você identifique as coisas que ela mais gosta de fazer em aula, que ela gosta menos de fazer em aula, já que a ideia da aula seria trazer essa personalização. Na entrevista inicial, você vai conhecer a pessoa, então gerar conexão em primeiro lugar, e logo em seguida você vai apresentar do seu trabalho. Então você vai apresentar a sua condição de trabalho, você pode já mostrar o contrato, mostrar algumas regras de trabalho, né, de como que você trabalha, que você funciona com seus alunos, já traz um profissionalismo, você já se coloca como alguém de autoridade que domina muito bem aquele espaço, aquela empresa de aulas particulares em que você é o dono. Então tem outra conotação. A entrevista inicial, ela traz outra postura para o professor. Você sai daquela coisinha de a única coisa que eu sei fazer é dar aula. Então eu vou dar aqui uma aulinha experimental. Conteúdo, 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 conteúdo. Você sai desse universo apenas conteudista e você entra num universo mais business, né? Digamos assim, você entra num universo mais profissional, em que você negocia, em que você apresenta trabalhos, em que você apresenta contrato, você apresenta documentos, e isso ajuda muito a trazer essa percepção de valorização para o seu trabalho com aulas particulares. Então, como eu falei no começo, com o tempo eu fui diminuindo as aulas experimentais e fui aumentando essa dinâmica das entrevistas iniciais. E eu vi que começou a converter mais e melhor, porque as pessoas no final das contas elas queriam isso, elas queriam ter uma experiência comigo, elas queriam me conhecer, elas queriam conectar, bater papo, entender sobre mim, eu falar um pouco da minha história, abrir espaço para ouvir um pouco da história dela. No final das contas, ela não queria um conteúdo ali para esse primeiro momento. A partir do momento que ela cria conexão comigo, que ela confia em mim, o projeto que eu desenhar para ela de aulas, de conteúdo, de material, ela vai confiar. Então ficou menos cansativo do que a coisa da aula experimental, que no final das contas não rendia tantos frutos pelo objetivo ser um objetivo conteudista, e eu transferi para a entrevista inicial, que me trouxe melhores resultados. Então, para a pergunta do início do vídeo, que era aula experimental sim ou não, hoje a minha recomendação para todos os meus mentorados é que não. Sigam o roteiro que eu trago para eles dentro dos nossos cursos da entrevista inicial, que vai trazer ótimos resultados, vai ser menos cansativo, vai direcionar melhor os seus objetivos e vai valorizar muito mais o seu trabalho. Mas agora eu quero saber de você. O que é que você tem adotado nas suas aulas particulares hoje em dia? Tem feito aula experimental? Parou de fazer aula experimental? Está fazendo alguma outra atividade? Comenta aqui abaixo que eu quero saber como é que você tem trabalhado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica e eu te espero em todas as minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye!